Bom, olá a todos. Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas, agora da série Anjos e Demônios. Quando foram criados, quando apareceram, quantos são. Então vamos responder a todas essas perguntas. E uma delas seria: quantos anjos foram criados? Foram criados antes da humanidade? O céu e a terra foram feitos primeiros? Quem veio primeiro? As criaturas de Deus ou veio a criação? Os anjos já estavam presentes ali ou não? Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta você terá essa e outras respostas. De quando os anjos foram criados. Então, antes de poder determinar quando os anjos foram criados, primeiro temos que demonstrar que foram criados. Eles existem. Tá? Se não tivesse um princípio, seriam eternos como Deus. Então, Deus não foi criado, porque ele é a criação e ele é o Criador. Agora, os anjos, que são criaturas superiores, foram criados em um determinado momento. Em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, lemos que todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo, a palavra de Deus. Até os anjos, se você pode comparar isso aí com Neemias, capítulo 9, do verso 6, e Salomão, do capítulo 148, do verso 2 ao verso de número 5. Então, nós cremos e vemos que Jesus criou todas as coisas, tá? Até os anjos. Em Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 16, declara que todas as coisas foram criadas por Cristo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, os anjos, além de ser seres superiores, eles também tiveram um papel importante para servir o Criador. Tá bom? Logo, os anjos não existiam com Deus desde toda a eternidade. Eles tiveram um início na sua criação. Tá bom? Lembrando aqui já que dá para se entender que os anjos foram criados antes de Deus criar todas as coisas, tá bom? Porque quando ele cria o homem, que a terra, os céus e tudo que nela já está pronto, ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e vem falando tudo. Então ali ele está se relacionando aos seres criados por ele, tá bom? Então a Bíblia, porém, não afirma quando ocorreu a criação dos anjos. Talvez o escriba não se importasse muito com essa descrição. Ah, não vai mudar nada se eu disser quando os anjos foram criados, ou qual dia foi, que hora. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? E eles já haviam existido quando Deus criou o mundo. Deus questionou Jó perguntando-lhe: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que você o sabe? Quando as estrelas da alva juntas se alegravam e cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, os anjos. Tá? Então ele começa a questionar agora a Jó, onde ele estava quando Deus começou a fazer todas essas coisas. Né? Então, esse texto de Jó aí, ele é muito subjetivo, né? Porque o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. Então, dá-se a entender, alguns professores do Antigo Testamento diz que talvez teria sido escrito na época de Moisés. Tá? Então, tanto as escrituras como certas tradições judaicas dão a entender
que os anjos já existiam no primeiro dia da criação. Desse modo, provavelmente foram incluídos na criação dos céus em Gênesis capítulo 1, verso 1. Tá bom? Por que Deus criou os anjos, então? Qual a finalidade de Deus criar os anjos? Ou os malar, né? Malarim, melarquim, os anjos, né, em hebraico. Por que Deus, então, criou os anjos? Se supusermos que a função principal deles é ministrar para o povo de Deus, algumas pessoas acharão que foram criados em vista da presciência de Deus, concernente à humanidade. Ou seja, que os anjos serviriam de apoio para os seres humanos. Bom? Mas isso, porém, não explica adequadamente porque Deus os criou em primeiro lugar, antes da humanidade. De acordo com o que lemos em Jó capítulo 38, verso 7, os anjos alegraram-se na criação de Deus. Talvez o propósito fundamental deles seja glorificar a Deus em relação aos seus poderosos atos de criação. Ou seja, talvez dá-se a entender que os anjos seriam, então, uma proposta de uma plateia para que eles contemplassem, então, a criação do Criador. Bom, infelizmente, nós não temos muitos detalhes sobre essas informações, porque as Escrituras não nos dão muita informação concernente a certos assuntos. Mas dá-se a entender algumas coisas quando relacionados à descrição de certos textos ali, tá bom? Eu sou o professor André Marcelino, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui agora e nos vemos então numa próxima aula.